Olá, amigos. Nós assistimos ontem às declarações do ministro da Defesa, José Monteiro, sobre as prisões que complementam, que finalizam, né, esse julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Nessa declaração, o ministro falou que se fechava um ciclo, que se encerrava uma época e que era preciso virar a página da história. Sempre se tem essa pressa imensa de virar a página da história. E com isso acabamos virando páginas de história que ainda não estão escritas, né? Falo isso porque, de um lado, claro, como todos nós, estou muito satisfeito que isso tenha desembocado em penas pesadas e pesadas devidamente àqueles que tentaram, né, não só acabar com a democracia, essa democracia que nós temos, mas também matar pessoas, matar dignitários, representantes da população legitimamente eleitos, né, e empossados nos seus cargos, né? Mas, por outro lado, e aí eu temo colocar água no chope das pessoas, como se diz aqui no Rio, né? Uma série de eventos tem mostrado que talvez essa virada de página seja muito apressada e que tenhamos que entender ainda a sinalização que tem aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, na semana passada nós assistimos o Supremo Tribunal Federal absolver o general Teófilo, que era, na ocasião do golpe, né, o comandante em chefe do COTER, o Centro de Operações Terrestres, aos quais estavam subordinados os kits pretos, ao qual cabia dizer, né, do inoportuno e do perigoso dos acampamentos militares ali, e do qual Mauro Cid afirma que teve contatos com Bolsonaro e discutiu explicitamente o golpe com Bolsonaro. Quer dizer, é uma absolvição que não é um bom indicador e que aponta para o futuro, né, de uma forma muito ruim. A segunda coisa, ainda há 2 semanas atrás, né, numa cerimônia em homenagem a Vladimir Herzog, em São Paulo, a presidenta do Superior Tribunal Federal, perdão, a presidenta do Superior Tribunal Militar, né, a doutora Elizabeth, pediu desculpas pela agressão, pela violência, pelas mortes, pelos sequestros, nessa figura de Vladimir Herzog, né? Um crime que todos nós conhecemos, né? Ora, o ministro brigadeiro do Superior Tribunal Militar, ele não só se dessolidarizou da doutora Elizabeth, como ele disse que ela tinha que estudar história, né? Misturando no seu argumento o negacionismo histórico da realidade do que foi a ditadura e, ao mesmo tempo, né, a misoginia, né, o conservadorismo falocrata, típico daquilo que a gente chama mansplain, né? O homem explica e se dá o direito de dizer a uma mulher que hierarquicamente estava acima dele, como presidente do Superior Tribunal Militar, de que ela deveria estudar mais, né? Uma desqualificação completa, né? O terceiro ponto que eu chamaria atenção é o fato de que, de forma global, o Supremo Tribunal Federal, e notem bem essa palavra, Supremo Tribunal Federal, né, condenou os réus devidamente, né, e então encaminhou para, notem bem essa outra palavra, o Superior Tribunal Militar, ou seja, um tribunal inferior, um tribunal abaixo do Supremo, né, nesse sentido, para que ele, né, casse, né, patentes e soldo dos militares já em prisão nesse momento, né? E aí a gente tem uma surpresa, porque, na verdade, a gente vê
que o Supremo Tribunal Federal pode determinar o desligamento de um delegado da Polícia Federal, como foi um dos julgados, mas não pode cassar a patente de um militar. Isso tem que ser feito intra corpore. Na verdade, esse é o quarto ponto, né? As Forças Armadas vão montar, né, um conselho de justificação, ou seja, um conselho no qual o militar que já está condenado vai se justificar, e essa justificativa pode ser aceita ou não, pelos seus atos. Esse conselho de justificação é composto por 3 militares de patente igual ou superior àquele que está condenado. Evidentemente, ninguém tem patente superior ao general Augusto Heleno, general de 4 estrelas. Então tem que ser 4 generais de 4 estrelas mais antigos que existam na força hoje, que vão fazer essa avaliação. Somente se esse conselho de justificação achar que houve dolo, né, ele encaminha então ao Superior Tribunal Militar aquilo que já foi decidido e pedido pelo Supremo Tribunal Federal. É muito complicado isso. Quer dizer, nós vamos ter um conselho formado ad hoc, um para cada militar, né, formado por militares que vão dizer se a decisão do Supremo Tribunal Federal está valendo para cassar as patentes e o soldo dos militares. Um quinto ponto que nós colocamos é que, mesmo que haja essa cassação, o que o Superior Tribunal Militar já afirmou que será difícil, lembrem, esse mesmo Superior Tribunal Militar que pertence o brigadeiro Carlos Augusto, que advertiu a sua presidenta e mandou ela estudar história. E já sinalizou, né, para todos os que estão ali no entorno que não vão efetuar a cassação das patentes e do soldo. Mas mesmo se isso acontecesse, notem a noção clara de privilégio. Privilégios, leis privadas, que só servem para uns, né? Essa cassação não chegaria ao soldo desses militares, soldo cheio de penduricalhos, porque o militar condenado seria declarado em morte ficta. Essa morte ficta, ela implica que o familiar mais próximo, esposa, filho, filha, vão passar a receber integralmente o soldo desse militar condenado, né? Privilégios. Né? Sexto ponto que nos chama a atenção nesse sentido é que o próprio general Múcio, ele afirmou, já estou chamando o ministro Múcio de general Múcio, né? O inconsciente trai a gente. O próprio ministro José Múcio Monteiro, ele afirmou que os militares receberam com tranquilidade, não houve nenhum mal-estar e que tem que virar a página. Bom, né? Ontem, né, a Federação dos Clubes Militares do Brasil, quer dizer, os clubes militares de todas as cidades, capitais e onde que eles existem, publicaram uma nota, né, chamada Prisões Injustas, que argumenta contra a decisão do Supremo Tribunal Federal e considera as prisões e as condenações completamente injustas, né, além de não ter havido nenhum golpe de Estado efetivo aí. Se utilizam do voto, daquele longuíssimo e sem pé nem cabeça voto do ministro Fux, para arguir o próprio tribunal e considerar que não é possível que nós vejamos ali um golpe de Estado. Em suma, nós temos uma série de elementos
que apontam para uma novidade, né, que nós consideramos alvissareira, né, que é a condenação e a ida para a prisão desses militares golpistas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê com clareza que vários dos comportamentos típicos da antiga República, da velha República, do momento da ditadura militar, continuam valendo e amparados pela Constituição, como é esse Conselho de Justificação e a jurisdição única que o Superior Tribunal Militar tem sobre os militares para avalizar ou não um julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso são entulhos da ditadura, são entulhos autoritários que continuam a vigir entre a gente e que essa grande alegria, essa grande satisfação que tudo mudou, talvez não seja o caso. Talvez não tenhamos mudado muito. Eu duvido muito que, sem a mudança estrutural, né, dos órgãos típicos da gestão militar, incluindo escolas e academias, nós consigamos chegar a uma mudança onde a tutela militar sobre a República tenha sido, de fato, superada. Eu sou Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor titular da UFRJ. Tchau.